Nutrição e Ciência. Nutricionista, desde a vida de estudante à atuação profissional. O episódio de hoje é um especial em comemoração ao Dia do Nutricionista, comemorado no dia 31 de agosto. E para iniciar, vamos falar sobre o histórico da profissão no Brasil. A trajetória do que atualmente é o curso de nutrição teve seu início entre o final da década de 1930 e os primeiros anos da década de 1940, no decorrer do chamado Estado Novo, liderado pelo presidente Getúlio Vargas. Dentro desse contexto histórico, identificado como um momento de transição político-econômica e social, que propiciou bases para a consolidação da sociedade capitalista urbano-industrial no país, foram criados em 1939 os cursos técnicos de nível médio para a formação de nutricionistas e dietistas, os precursores dos atuais cursos de graduação em nutrição. O primeiro curso de nutrição no Brasil foi criado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, em 24 de outubro de 1939. Inicialmente, esse curso tinha um total de 4 períodos, sendo esses ministrados em um ano de curso. Em 1966, o curso passou a ter como tempo de conclusão 3 anos, e em 1972 houve uma nova alteração nesse período, quando o Ministério da Educação estabeleceu que tais cursos teriam uma duração de 4 anos, e que esses 4 anos seriam divididos em 8 semestres. Em 1972, também ocorreu a criação do primeiro Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, e isso impulsionou a criação dos cursos de nutrição e o mercado de trabalho para os nutricionistas. Agora falando sobre a legislação, a regulamentação da profissão do nutricionista aconteceu a partir da Lei número 5.276, de 24 de abril de 1967. E a criação dos Conselhos Federais e Regionais de Nutricionista aconteceu em 20 de outubro de 1978, quando foi sancionada a Lei número 6.583. E esses conselhos possuem a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão no Brasil. Dessa forma, ao longo desses 54 anos em que a existência do nutricionista foi regulamentada, a nutrição e seu espaço na saúde avançaram muito, de modo que o nutricionista e seu papel na saúde tornaram-se não só mais claros para a sociedade, mas também ganharam mais reconhecimento, voz e espaço dentro das unidades de atendimento, planos de saúde e no próprio SUS. Com isso, também, epidemiologias que antes não se falava sobre o papel da alimentação e do nutricionista, hoje já reconhecem e buscam incluí-lo de modo que o nutricionista ganhou espaço em diversas áreas, como a saúde da mulher. Assim, sabemos que ainda há muito para avançar, mas é importante olharmos e percebermos o quanto a profissão cresceu no Brasil. Para deixar esse episódio ainda mais especial, nós pedimos aos nossos orientadores Aline Aguiar e Renato Nunes para responderem a algumas perguntas que fizemos sobre a nutrição e a vivência deles como profissional nutricionista. A primeira pergunta é: se vocês tivessem que definir o que é ser nutricionista em uma única palavra, qual seria e por quê? Oi meninas, gostei da proposta do episódio. Bem, se eu tivesse que definir a profissão de nutricionista em uma palavra, eu definiria como empatia. Eu acho que o profissional nutricionista é o profissional que precisa fazer vínculo com o paciente, com o cliente, precisa ter uma escuta boa, precisa ser sensível, né, à fala, às necessidades, detectar ali possíveis demandas, né, que às vezes o indivíduo, até mesmo a coletividade, nos passa. Eu acho que é o profissional que muitas vezes na consulta, no atendimento, ou até numa conversa, numa internação, ou até também numa escola, numa clínica, numa praça, num evento coletivo, a gente percebe muito que as pessoas sentem confiança em conversar com a gente. E às vezes extrapola até o campo da alimentação na hora que a gente conversa. Vai até um pouco mais na parte psíquica, emocional. Então, muitas vezes, o que eles não conseguem falar quando a equipe de atendimento, que eles possam até ter um psicólogo atendendo, eles não conseguem conversar com o psicólogo, mas conversam muitas coisas com o nutricionista. Então, o nutricionista tem que ser empático tanto no
no cuidado com as pessoas, quanto também em relação à equipe que ele vai trabalhar, né, equipe multiprofissional, com outras profissões. Então é isso, acho que é empatia. Se eu tivesse que definir o que é ser nutricionista em uma única palavra, a palavra seria paixão. A nutrição é uma das ciências mais apaixonantes que eu já conheci em toda a minha vida. E olha que eu já conheci bastante ciências. Ela é a base de tudo. Ela é a base de todas as ciências da saúde. Não existe medicina, não existe atividade física, não existe nenhum procedimento que antes não dependa de uma boa nutrição. Quando você pensa que a nutrição, além de alimentar o seu corpo, alimentar o seu espírito e as suas emoções, ela é a base de toda a saúde. É apaixonante você entender os processos e conseguir ajudar as pessoas quando nada resolve. Eu sempre digo que quando as outras áreas não conseguem resolver o problema, a questão é primordial. E se é primordial, sempre vai ser a nutrição. Bom, nossa segunda pergunta é: qual o maior desafio que vocês enfrentaram em todos esses anos como nutricionista? E nos dias atuais, qual o maior desafio para um profissional recém-formado? O maior desafio, né, de ser nutricionista é o reconhecimento. Existe todo um processo de mercado, um processo de reserva de mercado de outras áreas que tentam diminuir a nutrição e colocar a nutrição como algo simples. A nutrição é extremamente complexa, ela é dinâmica, ela é individualizada e ela precisa de um conhecimento profundo de processos bioquímicos, fisiológicos, psicológicos. Então, todo esse processo de conhecimento é um grande desafio. Fazer com que a população entenda a diferença de um nutricionista desde a gestação até o envelhecimento é que é a grande sacada da nutrição. Hoje, o maior desafio para um profissional recém-formado é o volume de conhecimento. Existe uma nutrição clássica que é dada nas faculdades, e é essa que tem que ser dada mesmo, que é a base para o entendimento de uma nutrição mais profunda, de uma nutrição de precisão. Então, até o indivíduo se aprofundar nesse conhecimento, depois de formado, ele vai demorar pelo menos uns 10 anos estudando, e estudando profundamente. Depois de 10 anos de estudo, após a graduação, que dura em média 5 anos, você pode dizer que você sabe alguma coisa de nutrição. Antes disso, nem pensar. O maior desafio que eu tenho enfrentado nesses anos como nutricionista e o desafio que vocês futuramente enfrentarão, deixa eu pensar. Eu tenho 23 anos de formada, fiz as contas aqui e me assustei. 23 anos, eu acho que quando eu me formei em 98, a profissão ainda não era tão reconhecida, né? Eu acho que cada vez mais está tendo mais respeito, mais posição em relação a outros profissionais também, um maior dinamismo de atuação, né, do nutricionista, mais opções de trabalho, mais ferramentas, maiores estudos científicos, né, maior quantidade, então dando mais robustez à profissão, né? Então eu acho que o desafio maior quando eu me formei era ter menos informação, eu me sentia meio perdida, até na hora de começar a trabalhar e tudo, mas depois eu me conscientizei e fui bem, assim, as coisas foram acontecendo. Acho que esse desafio da década de 90 é bem diferente de vocês aqui que estão nos anos 2000. Né? A internet também, com muita informação, isso vincula mais, participa mais, engaja mais. Então, acho que o desafio maior era esse quando me formei. Agora, para vocês, o desafio também é ter tanta informação, vocês têm que estar sempre atualizados. A questão do emprego, ainda são poucos, né, em relação ao número de nutricionistas que existe no Brasil. E é isso que eu penso, tá bom? A terceira pergunta é: qual conselho vocês dariam para quem quer cursar nutrição? Qual conselho que eu daria? Estudem, né? Muita informação, abracem a nossa profissão. É um curso que tem 10 períodos, é um curso longo, integral, não é fácil.
Então é isso, a dedicação, participem bastante das atividades nas universidades que vocês forem cursar, né? Procurem saber de monitoria, de projetos de extensão, de projetos de pesquisa. A universidade pública ainda fornece mais essas opções, né? Mas nas particulares também tem professores engajados aí em alguns projetos. Então, aproveitem ao máximo esse período de formação de vocês para aprenderem, né, conhecerem outros temas, melhorarem, não melhorar, mas encorpar o currículo de vocês, né, participar de congressos, apresentar os resumos desses trabalhos, dos projetos que vocês participarem. Isso enriquece a formação, vai além do que só ficar em sala de aula, assistindo a aula, né, e cumprindo tarefa. A participação extra sala de aula é bem importante, então aproveita esse momento. O conselho que eu dou para quem quer cursar nutrição é simples. Seja apaixonado pelo alimento. Nenhuma pessoa que faz o curso de nutrição, se não for apaixonado pelo alimento, vai ser um bom profissional. Nutrição é essencialmente comida de verdade, alimento de verdade e gostar de cuidar de seres humanos. Somente pessoas que amam outras pessoas e que têm o dom de cuidar podem ser nutricionistas e podem ser bons nutricionistas. O restante vai ter só um diploma. E ter um diploma não te garante nada nessa vida. Muito pelo contrário, pode ser um grande peso. Então, para ser nutrição, ou para fazer nutrição e ser nutricionista, a primeira coisa é gostar de gente, ser apaixonado por alimento e gostar de cuidar das pessoas. A quarta pergunta é: por que vocês escolheram a nutrição e decidiram seguir a carreira acadêmica? Por que eu escolhi a nutrição e a carreira acadêmica? Cara, porque a nutrição é muito bom, muito. Eu sou apaixonado por ser nutricionista. A nutrição resolve as coisas quando nada está dando certo. E todas as áreas dependem da nutrição, né? Então, ser nutricionista é um privilégio. E ser professor é um privilégio em dobro. Imagina você trabalhar em algo que você gosta muito, que é estudar e conhecer as coisas novas. E alguém te pagar para você fazer isso. Agora imagina alguém te pagar para você ensinar tudo que há de novo no mundo para pessoas que estão querendo muito aprender isso. Não tem preço. É fantástico você poder ensinar alguém sobre o quanto essa pessoa pode fazer diferença na vida de uma outra pessoa. Então, ser nutricionista é algo mágico para mim. Eu não me vejo fazendo outra coisa na vida que ser professor, que atender no ambulatório que eu atendo e mostrar o caminho, né, para aqueles que amam a nutrição e querem saber um pouco mais. Por que eu escolhi a nutrição e segui a área acadêmica? Bem, a nutrição foi muito por acaso, vou ser sincera a vocês. Na década de 90 eu não tinha muita noção do que era a nutrição, o que o nutricionista fazia. Não tinha Enem, né? E não tinha internet, pensem nisso. A gente tinha o pré-vestibular, né? E os colegas falando. Tinha uma colega minha que ia fazer nutrição. Eu falei, vou colocar nutrição também, né? E também me candidatei à enfermagem, na época também medicina. Passei na enfermagem, passei na nutrição na UF e fui cursar nutrição. Gostei muito do curso, né? Achei um curso assim, que me cativou, né? Os amigos também, da turma, os professores, o curso era muito bom. E aí eu aprendi o que era nutrição. E a área acadêmica, ela foi acontecendo. Aproveitei meu tempo na faculdade, participei de projeto de pesquisa, de projeto de extensão, só não fiz monitoria. Mas eu participei desde a minha iniciação científica, foi o que influenciou na minha área acadêmica, que eu estou agora, trabalho aqui com vocês, né? Então, esse momento da faculdade abriu minha cabeça para o estudo, né, para as pesquisas e o convívio com o meu orientador, que até hoje é minha amiga, a gente trabalha juntas e o que eu posso, assim, compartilhar com ela, eu faço questão de compartilhar. E a iniciação científica me fez esse vínculo com ela, que é a professora Vilma Fonseca, né, da UF, ela é psiquiatra. E ela, como médica, falava: Aline, a nutrição é uma profissão muito, muito importante do futuro, vocês têm o alimento na mão, a medicina fica muito presa em relação à medicação, ao remédio, também à indústria farmacêutica, e vocês têm
algo tão assim importante para a vida humana. E eu ficava assim ouvindo ela falando, e ela gosta muito da parte da nutrição e me incentivou muito, né, a continuar na carreira. E na época que eu me formei, eu ainda fiquei na dúvida, né? Fiquei com muitas incertezas. Eu queria muito nutrição clínica. E aí ela foi uma incentivadora para eu fazer mestrado. Aí abriu a vaga no mestrado de patologia na Universidade Federal Fluminense, que é uma área que eu gosto, está incluída na área da clínica. Aí eu falei, então vamos para patologia. Fui fazer patologia, fiz o mestrado, fiz o doutorado em patologia com a mesma professora da iniciação científica. E ela me orientou nesses 2 momentos e sempre também com o olhar de ter uma orientação da nutrição. No meu mestrado e doutorado eu trabalhei com desnutrição e dependência química, né, com álcool e experimento animal. Mas mesmo assim eu fazia muito trabalho com ela com relação a tabagismo, né, com pessoas, né, porque a gente trabalha no experimento, né, com animal, mas eu gosto muito de pessoas. Então eu conciliava esses 2 momentos. E nesse momento do mestrado eu fiz uma seleção de professor substituto na UF, fiquei 2 anos como professor substituto, aí a área acadêmica me cativou, fui entrando na área acadêmica e tô aí até hoje. Engraçado que quando eu era estudante, eu não pensava em ser professora. Eu não tinha essa dedicação de ficar em sala de aula, eu apresento seminário, né? Deixa que eu falo, não, eu ficava mais quieta. E a área acadêmica foi despertando com o tempo. E as coisas vão acontecendo muito no seu tempo, né? As portas vão se abrindo e depois você vai entender a dimensão das coisas que aconteceram, né, no seu tempo e o aproveitamento que você teve da oportunidade que te deram. Então, eu dedico assim a minha fala hoje, né, aonde eu cheguei, à minha orientadora, né, a professora Vilma, porque ela abriu bastante meus olhos para eu seguir a carreira acadêmica. Ela via que eu tinha algum dom. Ela, Aline, você tem que ir. E igual como eu falo com meus meninos agora, que eu oriento mestrado, que eu oriento doutorado, eu vejo que eles também seguem a área acadêmica, porque eles têm o dom, né, de falar, de compartilhar conhecimento. Então é isso, acho que o professor, quando entra na área acadêmica, ele tem assim uma imensidão de coisas que ele quer compartilhar e quer aprender também, porque a gente não ensina para vocês, né? A gente aprende com vocês. Então é isso, é uma troca o tempo todo. E eu me sinto mais jovem cada vez que eu me relaciono com vocês, né, da graduação. E esse momento da pandemia me deixa um pouco agoniada, que eu fico muito dentro de casa e não estou naquela troca com vocês, com a juventude, com a energia, com a alegria, com a curiosidade que vocês trazem, né? Mas, enfim, vai passar, ano que vem talvez a gente volte ao normal, né? Ao normal, assim, relativamente, né? Pelo menos voltar às aulas. Mas é isso, a área acadêmica surgiu ao acaso, né? Então deixa a oportunidade aparecer. Bom, a quinta e última pergunta é: além da vida profissional, como a nutrição está presente e auxilia no cotidiano de vocês? Além da vida profissional, nutrição faz ampliar meus olhos, né, para ver o contexto não só único, né, pontual, mas ter uma visão mais humanizada, e também as relações que a gente tem como ser humano, né, não só a gente tem o nosso objeto de trabalho, que é o alimento, mas esse alimento no contexto da comida, no contexto da família, no contexto psicossocial, no contexto da disponibilidade desse alimento para a gente consumir. Então, sempre quando eu consumo um alimento, eu penso na forma de preparo, em como ele pode ser um pouco mais saudável para minha família. Eu também penso muito nos horários das refeições. Isso já não era nem por conta da nutrição do curso, né, de ser nutricionista. Mas eu sempre tive uma rotina alimentar, né? Fazer o café da manhã, almoçar, um lanche, jantar. Então, isso reforça esse comportamento e eu acho que isso é importante, a gente ter rotina, né? E tentar passar também a rotina para a família, para os filhos. Então, eu fico atenta, assim, no mercado, o que eu estou comprando, se eu estou dando atenção a mais alimentos in natura, ou não, eu estou já indo mais para o lado de uma influência da mídia, então eu já consigo ter um pensamento mais crítico em relação à produção dos alimentos, a escassez que a gente pode ter, aos preços. Então, assim, eu acho que a gente pensa muito no macro, né? Não só na questão micro, macro, ecológica, econômica. Então, a nutrição, ela não permeia só o consumo, né? E a digestão, a absorção do nutriente, né? E se esse nutriente vai ser bem específico ali, anti-inflamatório, antioxidante, né? Qual é a função dele orgânica, mas permeia muito
no comer, né? Na inter-relação entre pessoas, e eu tento sempre resgatar isso no meu dia a dia. A nutrição está presente em tudo na minha vida, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, em todos os meus pensamentos. Eu não consigo pensar na minha vida sem a nutrição, sem ser nutricionista. A nutrição me alimenta fisicamente, emocionalmente, visualmente e às vezes até espiritualmente, né? Quando a gente pensa no pão, no vinho, no trigo, quando a gente pensa na entrega, na doação que é você fazer o alimento para alguém, né? Saber cozinhar é um privilégio, mas cozinhar é um ato de amor. E quando você cozinha para alguém, você está dando nutrição e, por consequência, você está dando amor. É pela porta da cozinha que a saúde, que o amor e que as relações se mantêm, né? Casa boa é casa com comida cheirando no fogão. E normalmente as casas dos parentes que são mais frequentadas tem sempre alguém que sabe cozinhar muito bem. Então não tem como desvincular a nutrição da alimentação, do ser humano, da felicidade e do prazer, né? Comer sempre vai ser um ato político, sempre vai ser um ato de resistência. E nutrir as outras pessoas também é um ato político de resistência e de poder. Ser nutricionista é algo muito poderoso. Então a nutrição, ela é lembrada por mim como um grande privilégio de poder, de amor, de cura e de paixão. Essas foram as perguntas e para deixar esse episódio ainda melhor, trouxemos algumas curiosidades e fatos que nem todo mundo sabe sobre a nutrição e a atuação do nutricionista. A primeira delas é: a gordura dos alimentos nem sempre te faz engordar. Boa parte das pessoas hoje já associam os lipídios a uma imagem ruim, tratando-os como os supervilões que sempre fazem mal à saúde, além de engordar. Entretanto, o que essas pessoas não sabem é que os lipídios são macronutrientes com diversas funções no corpo, sendo essenciais na manutenção do bem-estar. Alguns exemplos de bons lipídios são o ômega 3 e o ômega 6. A segunda curiosidade é: os carboidratos não necessariamente vão te fazer engordar. Muitas pessoas, quando desejam emagrecer ou manter um peso, já começam a cortar os carboidratos, na maioria das vezes sem ao menos consultar com um nutricionista. Isso pode ser bastante prejudicial, visto que os carboidratos, eles são fontes de energia, principalmente a glicose, que é primordial para o funcionamento de alguns órgãos, como o cérebro. Assim, os carboidratos não devem ser retirados da alimentação sem um acompanhamento nutricional adequado. A terceira curiosidade é que somente um nutricionista pode prescrever dietas. O nutricionista é o profissional que estuda os alimentos, os nutrientes e a alimentação. Assim, ele é o profissional capacitado para passar desde informações como dietas e cardápios pensados para uma pessoa ou grupo, como também pode prescrever suplementos e solicitar exames. Desse modo, outros profissionais, como médicos e enfermeiros, não podem prescrever dietas, visto que eles não terão a capacitação adequada e necessária para isso. A quarta e a última curiosidade desse episódio é que nem tudo que é natural, artesanal ou caseiro será saudável. Isso quer dizer que um alimento pode ser sem glúten, artesanal, pouco processado, mas rico em açúcar e gorduras e pobre em fibras e nutrientes, fazendo com que esse alimento não seja ideal para a saúde. Por isso, não se pode dizer que um alimento caseiro ou artesanal é saudável, o que torna importante ler os ingredientes que compõem o alimento. Agora, nós vamos também responder algumas perguntas com base na nossa vivência até o presente momento como estudante de nutrição da UFJF. A primeira pergunta é: qual o fator que mais te incentivou a escolher a nutrição? Durante todo o período do vestibular e tal, enquanto eu estava pensando sobre o que eu queria estudar, eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer uma coisa que eu tivesse algum afeto, para que não fosse mais um período estressante, tanto quanto a época de vestibular. E aí,
eu vim de uma família onde a gente sempre gostou muito de comer, nossas reuniões de família sempre tem comidas gostosas e várias memórias afetivas alimentares. E minha família, minha mãe e minha avó, minha mãe minha avó foi merendeira. Então eu sempre tive muito esse contato com a comida, com a cozinha. Então, conforme eu fui buscando, né, fazendo testes vocacionais durante o terceiro ano, eu acabei encontrando essa vontade muito grande de fazer nutrição pelo histórico familiar que eu tenho com a comida, o preparo e essas questões. Então, meu nome é Jéssica e respondendo à primeira pergunta, a minha decisão por qual graduação seguir, no começo foi um pouco confusa. Eu cheguei a fazer um ano de engenharia e isso me fez ver que eu queria algo para minha vida, um curso que eu pudesse ajudar as pessoas e a cuidar delas e ter contato direto com pessoas. E a nutrição me abriu muita porta para isso e foi uma forma que eu encontrei de estar fazendo isso no futuro também. Bom, a segunda pergunta para nós é se o curso tem suprido as suas expectativas. Quando eu comecei a cursar nutrição, eu confesso que eu tinha algumas dúvidas se era o que realmente que eu queria. E no começo do curso eu não tinha total noção do que era a nutrição ainda, do que ela podia abranger. Eu sabia alguns aspectos apenas. E à medida que eu fui avançando no curso, as minhas expectativas elas foram não só supridas, como elas passaram, porque eu mudei muito meu olhar sobre a nutrição, a abrangência da nutrição, e hoje ela é uma paixão minha que eu levo na minha vida e é um ótimo curso e a nutrição, o curso, as disciplinas tem feito cada vez mais eu querer buscar mais informações, saber mais sobre a nutrição, por fora também do que as matérias me trazem. E é um curso que eu amo muito. Bom, eu acho que o curso, ele não tem só suprido minhas expectativas, como ele tem superado e ampliado a minha visão, sabe? Quando eu entrei no curso, eu achei que era uma coisa muito reduzida, só naquilo do que comer, o que faz bem, o que não faz. E quando eu fui, com o passar dos períodos, nós vamos vendo que a área de atuação é muito ampla, que, né, vai muito além do que comer, mas sim como o comer influencia em diversas áreas e campos da nossa vida, que no dia a dia, se a gente não parar para pensar muito nisso, a gente não percebe a influência dos alimentos, quão grande quanto é, né? A terceira e última pergunta é: você já tem alguma ideia de em qual área você quer atuar? Bom, eu acho essa pergunta de área de atuação, assim, fica mais difícil de responder a cada período para mim, porque conforme nós vamos, né, adentrando nas disciplinas e descobrindo como é grande o poder de atuação e quão especial pode ser a ação de um nutricionista na vida das pessoas, né, em cada área, se torna, assim, mais complicado escolher uma só, né? Atualmente eu tenho me interessado bastante por transtornos alimentares, nutrição materno-infantil e a área acadêmica, mas, assim, ainda é muito difícil pensar em só uma delas como possível área de atuação para mim. E respondendo à terceira pergunta, eu ainda tenho um pouco de dúvida do que de fato realmente eu vou seguir na nutrição. Mas eu tenho muito interesse pela área acadêmica e a área de alimentação coletiva, tecnologia dos alimentos. É uma área que eu me interesso bastante, mas eu também tenho conseguido mudar um pouco meu olhar sobre a nutrição clínica. Bom, e assim encerramos o nosso episódio especial de Dia do Nutricionista. Se você é acadêmico de nutrição ou já nutricionista, parabéns pelo seu dia, muito obrigado por alimentar nossas ideias. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio e se você gostou, compartilha com os amigos. No Instagram nós somos @alimente.nutricão e ciência. Fiquem bem e até o próximo episódio. Alimente, nutrição e ciência. Nutricionista.